Bem, meus amigos, é uma satisfação poder compartilhar com vocês algumas ideias, a mensagem dessa manhã. E minha oração, meu desejo também é que cada um de vocês seja possuído pelo Espírito Santo de Deus e que a sua vida possa ser fortalecida e que vocês sejam um instrumento também para levar essa experiência espiritual a outras pessoas que não a conhecem. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela nessa oportunidade para facilitar a visualização do tema e apenas um segundinho aqui. Eu não vou fazer como vou dizer assim, uma revisão, um resumo da lição em si, porque a lição vocês têm. Também não vou tratar do livro que acompanha a lição, que é intitulado Além da Morte, mas eu gostaria de tratar do tema em si. E a pergunta que vem é por que estudar esse tema na conjuntura na qual nós nos encontramos? E esse é um dos temas mais importantes da mensagem bíblica e também da mensagem adventista, como nós entendemos, ou seja, da mensagem bíblica, que é bem clara e que é nossa missão compartilhar diante do mundo. Mas começando, eu costumo chamar essa da doutrina um tanto olvidada. A gente fala muito sobre a segunda vinda de Cristo, também sobre o sábado, sobre profecia, eventos finais, agora na pandemia, e também a questão do recebimento do Espírito Santo, e muito pouco sobre esse tema fundamental. Então, nós vamos tratar do dilema da imortalidade do ser humano, que é um tema extremamente importante para o período no qual nós estamos vivendo. E eu gostaria de começar com dois textos bíblicos, que talvez você já saiba de memória, pelo menos esse é um dos textos que faz parte da identidade adventista. Em Apocalipse 12, 17, nós lemos: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui você tem um grupo que é chamado de restantes, ou remanescente. Em outras palavras, são aqueles que sobraram. E isso tem a ver com o tempo do fim, indiscutivelmente, dentro da estrutura do livro do Apocalipse. E diz que esses restantes, ou seja, esse remanescente, eles têm duas características fundamentais, obviamente, entre outras, porque eles têm um compromisso completo com a Bíblia e não parcial. Eles não incorrem numa obediência seletiva da palavra de Deus. Eles guardam os mandamentos de Deus e também têm o testemunho de Jesus, mas eles se tornam objeto especial da ira do dragão, por essa razão. E o dragão não apenas está irado, mas vai pelejar contra eles, devido ao compromisso que eles têm com a palavra de Deus. O outro texto é 2 Coríntios 11, 14, que diz que não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Na tentativa de enganar o mundo, e especialmente o povo leal a Deus, o diabo não tem dificuldade até de aparecer como um anjo de luz. Foi assim que ele apareceu para Jesus, no deserto da tentação, pretensamente tentando protegê-lo, buscar o bem de Jesus. Agora, as palavras que ele proferiu foram as que levaram Jesus a identificar que não era um anjo, mas era realmente o próprio príncipe das trevas. Então, esses textos deveriam nos deixar bem claro que nós estamos vivendo numa época de tremendo engano. E se você não estiver firmemente alicerçado na palavra de Deus, você terá dificuldades de conseguir distinguir a verdade do erro.
E a minha exposição, nesse momento, ela terá 3 partes, e eu gostaria de contextualizar um pouco o assunto, falando sobre o misticismo contemporâneo, como uma forma de nós conseguirmos nos conscientizar da relevância do tema no qual que nós estamos tratando, e também entender um pouco do mundo no qual nós temos que cumprir a nossa missão como embaixadores de Deus aqui na Terra. No dia 14 de março de 1858, talvez você já tenha ouvido essa história, Tiago e Ellen White estavam num lugar chamado Lovett's Grove, no estado de Ohio, e ali havia morrido uma pequena criança. E então fizeram o funeral na escola pública de Lovett's Grove. Tiago White proferiu o sermão de condolência aos familiares. E depois de terminado o sermão, Ellen White se colocou em pé também para proferir algumas palavras de consolo à família enlutada. Mas pouco ela falou quando já entrou em visão e teve aquilo que nós humanamente falamos como sendo a mais importante visão que ela teve. Durou em torno de 2 horas. Algumas pessoas foram para o cemitério para o sepultamento e outras ficaram ali observando Ellen White em visão. E aquela foi a visão do grande conflito entre o bem e o mal. Você deve ter ouvido falar que depois, no dia seguinte, eles começaram a viagem de regresso para o estado de Michigan, para Battle Creek, onde eles moravam, mas pararam no meio da viagem, num lugar, na casa de alguns amigos, pararam de trem ali, e Ellen White foi atacada de paralisia. E, em realidade, depois ela soube que aquilo foi uma tentativa de Satanás de impedir que ela compartilhasse o que ela havia visto em visão. E, como resultado, em setembro daquele ano, depois de muito sacrifício e luta devido às sequelas que ela ficou daquele ataque, ela escreveu o que se chama Dons Espirituais, volume 1, que foi a primeira descrição completa da visão que ela teve do grande conflito entre o bem e o mal. Portanto, foi publicado em 1858, e se você quer ter uma experiência espiritual muito interessante, leia a 3ª parte do livro Primeiros Escritos, porque essa visão ela está na sua forma original traduzida ao português, e a 3ª parte do livro Primeiros Escritos intitulada Dons Espirituais. Eu, quando li a primeira vez, e toda vez que leio, é muito importante, porque Ellen White trata nela, não com tantos detalhes, mas muito dessa disputa entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás na história humana. Nessa visão, uma citação que me chama muito a atenção é a seguinte, onde Ellen White diz: vi rapidamente como este engano, e ela estava falando sobre a popularização do espiritismo, se propagava. Foi-me mostrado um comboio avançando com a velocidade do relâmpago, ou seja, um trem, andando à velocidade da luz. Fixei os olhos nesse trem. Parecia que o mundo inteiro ia embarcado nele. Mostrou-me então o chefe do trem, ou seja, o maquinista, uma pessoa formosa e imponente, para quem todos os passageiros olhavam e a quem reverenciavam. Fiquei perplexa e perguntei ao meu anjo assistente quem era. Disse ele: é Satanás. Ele é o chefe na forma de um anjo de luz. Ele leva cativo o mundo. Nessa visão que ela teve em 1858, ela viu a popularização do espiritismo, que aqui nos Estados Unidos, um país que então era essencialmente protestante, com uma minoria católica, o espiritismo seria completamente abominável.
Mas esse tempo parece que mudou e as coisas se alteraram. E nessa visão ela estava descrevendo o que aconteceu nesse lugar ali, que é Hydesville, no estado de Nova York. Ali é onde ocorreram nessa casa, que é um pequeno abrigo, ou seja, uma cobertura que foi colocada no lugar onde estava a casa da família Fox, é que ocorreram aquelas pancadas misteriosas. E ela identificou aquilo como sendo o início do espiritismo moderno. Depois, pela pressão popular, as próprias irmãs Fox negaram aquilo, dizendo que era só uma brincadeira que fizeram. E algumas pessoas depois disseram, Ellen White se equivocou nessa identificação. Só que mais tarde, as irmãs Fox confessaram que aquilo ali foi uma tentativa de elas amenizarem a pressão popular, mas que realmente tinha ocorrido. E hoje, visitando esse lugar, eu já tive várias vezes, mas nunca entrei, até fui convidado para a pessoa responsável, mas aquilo é um lugar que não se entra. Lá na parte inferior, lá no fundo da casa, nesse lado, você vê uma pequena marca mais clara, e ali a própria associação ou federação espírita mundial reconhece esse lugar como sendo o berço do espiritismo moderno. Eu coloquei esse trem, que é um trem do Japão, trem-bala. Eu andei nesse trem a apenas 250 km por hora, porque o trem tinha paradas, mas ele tem, se for direto, ele chega a 300 km por hora. Então, como uma ilustração do que Ellen White diz, que o espiritismo estaria se propagando, se popularizando na velocidade de um trem, e além disso ela usa a ilustração de um relâmpago também. Mas eu não quero complicar muito nossas considerações, mas eu gostaria só de chamar a atenção para algumas coisas. Esse gráfico exigiria mais tempo de explicação, mas eu tento ilustrar aqui o desenvolvimento da cultura ocidental, onde nós vivemos aqui. Você vai ver que a cultura ocidental começou com as conquistas de Alexandre da Macedônia, o Alexandre Grande, também chamado Alexandre Magno, e aquele foi período no qual a filosofia grega prevaleceu, e lembram-se que os deuses eram tidos como tendo paixões humanas, então muito natural. Depois, com a pseudo-conversão de Constantino, o cristianismo, que depois se tornou medieval, prevaleceu, com todo suas características, e uma volta ao sobrenatural, do natural para o sobrenatural. Mas com a Revolução Francesa e a deusa da razão e a teoria crítica, você vai ver que a razão humana prevaleceu e voltou para o natural. Mas dentro da ironia que foi gerada para essa cultura da razão humana, com a guerra do Vietnã e outros fatores, alguns dizem que 1968 foi o ano que nunca acabou. E muitas pessoas, sob aquela revolta dos hippies e outras pessoas mais, se voltaram ao sobrenatural. Não ao sobrenatural centralizado em Deus, mas místico. E os elementos da cultura egípcia, pirâmides, pergaminhos e tudo prevaleceram. E hoje a nossa cultura, por incrível que pareça, é altamente mística. E a nova era, que embora o termo não seja muito usado hoje, tomou conta até mesmo da ciência. Muitos físicos hoje, eles creem nessa mente universal e assim por diante. O que você vai ver hoje, que a literatura infantil, ela foi tomada por isto. Até uma amiga da casa publicadora compartilhou comigo a propaganda de um livro de um autor peruano, radicado no Rio de Janeiro, que escreveu um livrinho para crianças,
como elas podem ser treinadas para serem médiums espíritas, crianças pequenas, serem treinadas para se tornarem médiums com base na experiência das irmãs Fox, que eu mencionei. Incrível, isso em português, nem traduzido foi. Agora, os filmes, na época que se usava videolocadoras, uma vez eu fui numa videolocadora só para ver títulos e filmes com elementos de reencarnação, espiritismo e misticismo, e eu me surpreendi com o grande montante. Os jogos eletrônicos, que parecem tão inocentes para algumas pessoas, têm esses elementos sobrenaturais de monstros, de extraterrestres, onde as pessoas não são tidas como Deus as criou, mas com formas completamente distorcidas. Além disso, o movimento ecológico mundial. É certo que há pessoas que cuidam da natureza por cuidar da natureza, por amor à natureza, mas existe uma forte onda daquilo que se chama ecologia profunda. E o que é isso? A ecologia profunda é essa ideia de que todas as formas de vida estão interconectadas, como se fosse uma grande web, ou seja, uma grande rede. Portanto, você deve cuidar da natureza porque é uma extensão de nós. E nós somos parte desse todo interligado de vida. Não sei se você percebe, mas a distinção entre criador e criatura é eliminada e tudo é colocado como sendo um todo interligado, ou seja, a criatura é confundida com o próprio Criador. Eles não chamam de Deus, mas chamam de uma sabedoria universal, uma vida só. E a ideologia de gênero também funciona dentro da ideia da dicotomia, onde minha mente pode ser uma coisa, minha cabeça pode ser uma coisa e meu corpo outro. E uma das coisas mais populares hoje são as experiências de quase morte. Relatos de pessoas que estavam em estado de coma, que viram ali um túnel, no fundo um ser angelical, estendendo as boas-vindas ao paraíso, mas que elas voltaram e depois descrevem a experiência que tiveram nessa situação. Então, isso aí, desculpe colocar o lado um pouquinho negativo, mas é para nós sabermos no mundo no qual estamos vivendo e que foi exatamente o que Ellen White previu que ocorreria. Nós podíamos imaginar, não, mas o mundo vai se tornar cristão. Mas, em realidade, isso é o mundo no qual nós existimos hoje. E, em nome da cultura, parece que tudo é aceitável. E nós temos dificuldade de sermos críticos da cultura no qual a gente vive. Um dos livros, por exemplo, que se tornou muito famoso no mundo é esse. Aqui tem a edição original em inglês, Life After Life, de Raymond Moody Jr., e a tradução ao português no Brasil, Vida Depois de Vida, que trata desses incidentes. Eu estive uma vez numa livraria aqui nos Estados Unidos e eu procurei livros dessa natureza só para ver. Tinha enormes estantes de livros e até de vida, depois de vida, de animais, de tudo que você pode imaginar. Esta é a teoria que parecia que iria arrefecer, mas que realmente tomou conta. E no ano de 2010 foi publicado esse livro, Evidence of the Afterlife, em inglês. E nesse livro, que é tido como o estudo mais abalizado desse tipo de experiências, ele diz que pessoas que tiveram esse tipo de experiências e que não eram místicas antes, depois disso, 45% das pessoas passam a ter experiências paranormais e até mesmo mediúnicas. Os relatos que as pessoas dão não falam da graça de Deus, do seu amor por nós, mas é o fenômeno pelo fenômeno. E eu creio que essa é uma das formas claras
de Satanás se transformar num anjo de luz. É certo que alguns estudos mostram que as pessoas podem passar por um processo de alucinação, semelhante a quem consome, por exemplo, LSD, mas não há como negar o lado espírita envolvido nesse lado por esse elemento, que muitos deles passam a se tornar ou médiums ou passam a ter experiências paranormais que não tinham antes. Agora, por outro lado, veja, eu não leio esse tipo de coisa e, por favor, fique distante disso, porque não é o que nós deveríamos consumir de forma alguma. Estou só citando. Mas o fenômeno Harry Potter. Algumas pessoas dizem que a nova geração não lê mais. Não lê da forma convencional, lê as mensagens nos seus aparelhos que tem. Ao mesmo tempo, você vai ver que o Harry Potter, que são livros grossos, venderam mais de 500 milhões de cópias ao redor do mundo. Mais de 180 milhões só aqui nos Estados Unidos. E esse site diz que se todos os livros da série fossem colocados lado a lado, dariam mais de 16 voltas na linha do equador da Terra. É muita coisa. Portanto, quando Ellen White disse que o espiritismo, em suas diferentes modalidades, tomaria conta do mundo, na velocidade do relâmpago, eu creio que nós podemos ver isso cumprido claramente em nossa geração. Dentro do mundo cristão evangélico, hoje, muita gente dos mais conservadores, principalmente pentecostais e carismáticos, também creem na teoria do arrebatamento secreto. Então, a igreja não vai esperar a segunda vinda, segundo eles, mas será arrebatada para o céu, misteriosamente, de maneira secreta. E tem muitos livros sobre isso e filmes até deixados para trás. Você deve ter visto alguma coisa. Então, o nosso mundo foi tomado conta e até mesmo o cristianismo em suas diferentes modalidades. Agora tem uma declaração que eu gostaria de compartilhar com vocês no livro Grande Conflito, página 557. Ellen White é muito clara. Ela diz: os apóstolos, conforme os personificam esses espíritos de mentira, são apresentados contradizendo o que escreveram sobre a inspiração do Espírito Santo quando estavam na Terra. Então, nós sabemos que Satanás vai personificar a Cristo como um alto culminante do grande drama entre o bem e o mal. Mas nessa citação, Ellen White diz mais. Ela diz que os apóstolos que viveram, os apóstolos de Cristo, eles serão personificados por espíritos malignos e vão aparecer na Terra para dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, que o que eles escreveram foi bom para aquela época, mas que hoje nós precisamos de uma nova mensagem e vão contradizer o que disseram. Não é sem motivo que Ellen White diz que no final dos tempos Deus terá um povo que mantenha a Bíblia, e a Bíblia só como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Então, em outras palavras, você precisa ter esse compromisso e essa compreensão para não ser enredado e para ajudar também a reverter pessoas que estão nesse caminho e que com certeza não vão resistir. E para quem crê na imortalidade da alma, não tem nenhum problema. Olha, se os apóstolos já estão no céu, Deus, quem sabe em sua previdência, os enviará à terra para corrigir e atualizar a palavra de Deus. Afinal de contas, 2000 anos depois, a Bíblia precisaria ser atualizada segundo eles. Embora a própria Bíblia diga que a palavra de Deus permanece para sempre, não precisa ser atualizada. Agora, qual é a base por trás de todas estas questões que nós estamos enfrentando aqui? É lógico, o paganismo está por trás de tudo, mas, ao mesmo tempo, a teoria da imortalidade natural da alma, assim chamada alma,
e que foi propagada desde o início. Na história da humanidade, desde o início até o fim, você vai ver que existe um grande conflito, uma grande controvérsia em duas declarações. Logo no início da história humana, cada uma delas apenas com duas palavras em português. Deus dizendo, certamente morrerás. E por outro lado, Satanás dizendo, não morrereis. Então você vai ver que a maioria do mundo seguiu essa não morrereis. Mas, por sua vez, Deus teve sempre pessoas que tomaram a sério essa palavra da mortalidade do ser humano, e não da imortalidade da alma. E esse é o grande dilema da raça humana ao longo dos séculos e que será um ponto crucial no final dos tempos. Em realidade, a serpente prometeu vida eterna natural, sem precisar do evangelho de Jesus Cristo. E esse é o grande engano da serpente que tem se propagado ao longo dos séculos e milênios da nossa história. Há um livro que também não compensa você ler, mas só para você saber, o livro dos mortos do Antigo Egito, é o livro que codifica todos os rituais daquela época relacionados com a morte. E aqui a ideia de reencarnação nesse livro tão antigo, ou seja, os manuscritos antigos que deram origem a os papiros que deram origem a esse livro, você vai ver ali que existem rituais e orações, não para Deus, para a divindade como nós fazemos, mas de uma forma especial nos ritos, como eles entendiam, para a reencarnação que você vai ter. Se você vai virar um falcão ou um outro animal, quem sabe até um réptil como o crocodilo, então você tem uma prece para isso, porque eles criam nessa ideia da reencarnação ou transmigração da alma. Então, tudo isso tem origens no Egito, e os israelitas estavam expostos a isso e foram tirados por Deus nessa situação ali para continuarem leais a Deus. Mas uma coisa que me impressionou muito é como praticamente todas as teorias hoje, que nós vemos até mesmo dentro do mundo cristão, estão baseadas em Sócrates, o filósofo grego, que não escreveu, pelo menos não temos escritos de Sócrates, mas são preservados por Platão. A teoria do juízo logo após a morte, também nós temos ali a questão do céu, do inferno, do purgatório, tudo isso está ali dentro. A reencarnação, mas, ao mesmo tempo, a ideia dessa quase morte. No final da obra de Platão, a mais conhecida, que se chama A República, ele descreve um grupo de soldados que morreram numa batalha, mas o corpo de um deles não se decompôs, não se deteriorou. E a alma desse indivíduo foi para o mundo dos mortos, onde seria julgado, mas disseram que ele não iria ser levado para recompensa, independente de qual fosse, mas que ele observasse o que passava por ali e que depois relatasse para os vivos. Depois de 12 dias, aquele indivíduo voltou e relatou o que ele havia visto. Portanto, essa ideia é tão antiga. E quando Ellen White diz que nós deveríamos nos distanciar dos clássicos gregos e romanos, não é meramente por uma questão de perda de tempo, mas também haviam ideologias. Só que alguém pode dizer, não, mas aquilo ali foi simplesmente, aquilo é simplesmente alegorias. Sim, mas essas alegorias foram tremendamente influentes. E praticamente nada contribuiu tanto para popularizar isso como o livro do famoso autor italiano Dante Alighieri, A Divina Comédia, que fala do inferno, do purgatório e do paraíso. É um poema
antigo medieval, mas que ajudou nessa linha. Agora, em contrapartida, essas ideias todas são ideias de origem pagã. E qual é a nossa compreensão do assunto? A Bíblia deixa muito claro a questão da imortalidade condicional do ser humano, não da alma, porque a alma, nós não temos uma alma, somos uma alma. E o que seria essa imortalidade condicional? Em Cristo eu tenho a vida eterna garantida aqui e agora, mas a imortalidade, o dom da imortalidade só será concedido àqueles que têm a Cristo, não é a todos. O indivíduo não é imortal por si só, mas será concedido finalmente. E na lição desse trimestre, nós queremos ter uma base sólida na Bíblia que nos ajude a termos uma convicção clara e por uma razão. Por incrível que pareça, há vários membros da igreja que têm dúvidas sobre esse tema. E, portanto, nós precisamos nos solidificar, não só para dar uma resposta clara ao mundo, mas para termos nossa própria convicção sobre o tema. E eu gostaria de lhe chamar a atenção para uma experiência que foi interessante. Não, eu não estava nem nascido naquela época, mas isso nos ajuda a entender a relevância desse tema que nós estamos tratando e que talvez você diz, mas para que tratar desse assunto? É exatamente por que tratar desse assunto, essa dúvida sobre isso, que tem levado com que o erro se popularize no mundo e a nossa resposta seja tão tímida. Eu fico muito triste quando eu vejo, por exemplo, as obras de Harry Potter e essas todas aí circulando no mundo, e onde está a nossa resposta? Você tem o livro Grande Conflito que nos ajuda e que vai circular, mas nós precisaríamos fazer a nossa parte também. Agora é interessante que no dia 26 de abril de 1955, o famoso teólogo Oscar Cullmann, teólogo suíço, ele veio aqui para os Estados Unidos e proferiu uma palestra muito importante nessa capela que está ali embaixo e que faz parte da famosa Universidade Harvard, aqui nos Estados Unidos. E essa palestra depois foi publicada na forma de livro intitulado Imortalidade da Alma ou Ressurreição dos Mortos? O testemunho do Novo Testamento. E nessa obra, que é um pequeno livro fininho, até você tem esse PDF em português de graça na internet que pode baixar sem problema, ele compara e contrasta. Aliás, antes de mencionar isso, ele diz o seguinte: ou a alma é imortal, como dizem os filósofos gregos, e não existe ressurreição dos mortos, ou a esperança do Novo Testamento está na ressurreição dos mortos e a alma não é imortal. E ele deixa bem claro que o conceito bíblico é a ressurreição dos mortos e que a teoria grega filosófica da imortalidade da alma não tem base bíblica, não tem base no Novo Testamento. Portanto, é um livro interessante de um autor não adventista que se aproxima bastante até da nossa compreensão. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção nesse livro é logo o início do primeiro capítulo, onde ele compara e contraste a morte de Sócrates, o filósofo grego, o mesmo que eu mencionei anteriormente, sendo registrado por Platão, e a morte de Cristo. Veja, para os gregos, o corpo era a prisão da alma. E a morte era a bem-vinda esperança da liberação da alma para o mundo superior. E se você havia praticado a filosofia, você iria para o mundo superior, para o paraíso, independente de como eles o concediam. Portanto, quando Sócrates tomou o copo de cicuta, o veneno ali porque ele havia sido condenado,
ele o tomou calma e serenamente, porque a morte para ele era bem-vinda, e ele iria para o mundo como um filósofo, para o mundo superior das ideias. Mas para Cristo, a morte não era uma amiga a ser bem-vinda, era a última inimiga a ser vencida. E Cristo chegou ao ponto de dizer que minha alma está angustiada até a morte. Portanto, há um contraste muito grande entre a filosofia grega e a compreensão bíblica sobre a morte. E Jesus alcançou, por sua morte, a vitória sobre a morte. E com isso nos garantiu o acesso, como ele mesmo diz, eu tenho as chaves da morte e do lugar dos mortos. E veja, qual que é a esperança do Novo Testamento? E veja o contraste entre o lado negativo que nós apresentamos no início, e eu decidi terminar com o lado positivo. Em João capítulo 5, versos 28 e 29, Cristo mesmo falando diz: não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. E, obviamente, depois destruídos, segundo o próprio texto bíblico. Portanto, aqui está o ensino do próprio Cristo, o fundador do cristianismo, e o que ele tem a nos dizer. O apóstolo Paulo acrescenta: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Então, nesse sentido, você vai ver que Paulo é enfático, que sem a ressurreição, os que dormiram em Cristo pereceram. Como diz até o próprio livro Grande Conflito, comentando esse texto, se as pessoas que estão em Cristo não ressuscitam, como eles poderiam perecer se já estão na recompensa, como muitas pessoas, a maioria dos cristãos crê? Portanto, a ressurreição é a condição. E aqui vem um texto fundamental que você nunca deveria deixar, e essa é a nossa esperança. Em 1 João 5, versos 11 e 12, o apóstolo diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E está falando do que o texto? Vida eterna. O verso 11 define isso, não é a vida que todos, bons e maus e justos e injustos, têm, mas é a vida eterna. Se o ser humano fosse naturalmente imortal, como alguns creem que tem uma alma imortal, como o apóstolo João poderia ter dito isso, que quem não tem o Filho não tem a vida? É muito claro o texto. Aqui diz que quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Portanto, não resta a dúvida que o texto bíblico é muito claro. Agora, talvez, como eu já mencionei, alguns de vocês se surpreendam por que falar desse tema, e algumas pessoas preferem ficar no Jesus me ama, eu sou amado de Jesus, Jesus me ama, e é só isso. Só que não se esqueçam de uma coisa, no final dos tempos, isso é importante. Sem o amor de Jesus, nós não somos nada, mas a verdade e o erro estarão em conflito e nós teremos que ter uma convicção e tomar uma posição. Eu estava conversando uma vez, na época que a gente estudava na Andrews, com esse amigo, Steve Bauer. Ele é professor de teologia sistemática da nossa Universidade de Southern, e ele compartilhou a sua experiência. Ele nasceu em lar adventista. Na sua adolescência, ele começou a ter um pouquinho de dúvida se, em realidade, ele não era um adventista só por tradição. E que, quem sabe, existiria alguma outra igreja cristã com um pouco mais de verdades do que da igreja adventista. Ele começou a estudar as grandes religiões do mundo, também algumas denominações cristãs, e no final de um período X de estudo, ele chegou à conclusão de que dentro do cristianismo só existe duas
denominações coerentes nas suas crenças. Uma delas, como você talvez esperaria, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a outra, a Igreja Católica e Apostólica e Romana. Não diga que a doutrina e a teologia católica não sejam coerentes, só que tem uma diferença. A Igreja Adventista construída sobre o conceito bíblico da mortalidade do ser humano e a Igreja Católica construída sobre a teoria filosófica grega da imortalidade natural do ser humano. Veja, se a pessoa, quando morre, não morre, mas sua alma fica viva, então ela tem que ir para algum lugar, para o céu, para o paraíso, para o purgatório, para o inferno, também a mediação dos santos e tudo isso. Agora, por contraste, se a pessoa, quando morre e fica inconsciente, e as ressurreições já são a recompensa, então quem tem que ser julgado deve ser julgado antes, como juízo investigativo, também a ressurreição dos mortos, a segunda vinda de Cristo e assim por diante. Portanto, nós estamos no mundo resgatando uma doutrina bíblica, que eu não considero meramente uma doutrina, entre outras, mas uma plataforma de sustentação da verdade bíblica, que é fundamental e que está em direto conflito com as teorias que hoje existem no mundo. Você pode dizer o que quiser, até quando eu fui solicitado a escrever essa lição da escola sabatina, a minha esposa até teve uma reação negativa, mas logo sobre a morte não teria um outro tema melhor para estudar e tal? E eu disse, olha, é lógico que a morte não é um tema bem-vindo, mas ela é necessário. E eu gostaria de dar uma ênfase positiva na lição. Não explorar o lado negativo, mas abrir os olhos para detalhes que são importantes, mas colocar sempre o lado positivo e a nossa esperança bíblica. Mas Ellen White tem uma declaração que você jamais deveria esquecer. Ela diz, mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Então, não é sem motivo que esse tema está sendo abordado aqui. Por quê? Porque esses dois temas serão fundamentais. Eu já havia escrito um livro que a Casa Publicadora publicou intitulado Sábado na Bíblia, e agora eu tive a oportunidade de tocar nesse tema da lição e também do livro Além da Morte. Portanto, não resta a menor dúvida que nós precisamos tomar a sério. Eu não sei qual é a sua postura. Talvez você se contente apenas com uma religião mística. Eu estou relacionado com Jesus e isso que me interessa. Não preciso de nada mais. Como o existencialismo que prevalece hoje. Mas eu entendo que a Sala 57 busca essa comunhão com Cristo, essa unção do Espírito Santo e também um alicerce sólido na palavra de Deus. E, portanto, se nosso objetivo é preparar nossas igrejas para enfrentarem os eventos fundamentais, os eventos futuros, à medida que a raça humana está chegando ao seu fim, e o grande conflito entre a verdade e o erro vão se intensificar, meu irmão e minha irmã e amigo, você não pode desconhecer o que Ellen White diz nesse texto. Mediante dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Nossa resposta ao mundo deveria ser tão clara e convincente quanto é o erro que eles apresentam da perspectiva deles. E eu gostaria de lhe chamar para transformar essa oportunidade em uma forma de se solidificar. Afinal de contas, 1 Pedro 3,15 deixa muito claro, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós.
Veja, não é simplesmente esse relacionamento místico com Cristo que vai nos sustentar. Algumas pessoas acham que todo conhecimento brota automaticamente. Não é assim. Os nossos pioneiros, os adventistas do sétimo dia, semelhantes aos reformadores do século XVI, eles tinham um compromisso muito grande com a palavra de Deus, com a Bíblia. Afinal de contas, aqui é a nossa plataforma, é o nosso único credo. E nós precisamos conhecer bem a Bíblia, como Ellen White diz, que compete a cada um de nós nos tornarmos gigantes na compreensão das doutrinas bíblicas e das lições práticas de Cristo. Essa combinação entre a relação com Cristo e o compromisso com sua palavra são fundamentais. E a minha pergunta é, sendo este o caso, você está preparado para responder aos grandes desafios do mundo de hoje? Só você mesmo pode responder essa pergunta. E eu lhe diria, não é porque eu escrevi esses materiais, porque outra pessoa poderia ter escrito também. Eu considero um privilégio ter tido essa oportunidade. E eu lhe diria o seguinte, tome a lição da escola sabatina, não apenas a leia formalmente como cumprindo um dever espiritual, mas estude com a Bíblia aberta, marque sua Bíblia, sublinhe algum texto, coloque algum argumento ali, alguma coisa da perspectiva bíblica, para que você possa ser realmente um instrumento que não precisa buscar simplesmente respostas, mas possa ajudar-nos a responder a essas pessoas que têm dúvidas hoje. Eu diria que o livro, Além da Morte, é um livro que complementa a lição. Ideias que eu não consegui espaço para colocar na lição, eu coloquei nesse livro. Portanto, ele aprofunda um pouquinho mais, coloco algumas teorias também. Mas se você me perguntasse a diferença entre um e o outro, a lição da escola sabatina eu escrevi especificamente para um público adventista, porque eu cito em várias ocasiões Ellen White, onde ela nos ajuda a compreender alguns pontos fundamentais da verdade bíblica. Mas o livro em si, eu tenho uma base mais bíblica, apenas, sem muitas declarações de Ellen White, de tal maneira que você possa usar, vai lhe beneficiar, e também pode ser dado a algum amigo ou uma pessoa não adventista, um vizinho, quem sabe, uma pessoa quem você já tem algum diálogo, para que ela também possa compreender essa verdade bíblica. Em realidade, eu lhe diria, vamos aproveitar esse trimestre. Eu não estou dizendo que é o mais importante trimestre, porque todos são importantes, mas eu creio que esta é a nossa grande oportunidade de nos solidificarmos biblicamente em um tema tão complexo, tão desafiador, e que Ellen White coloca, como você viu, entre uma das duas doutrinas que serão cruciais no conflito final entre a verdade e o erro que precede a segunda vinda de Cristo. E que Deus abençoe você e a mim para sermos leais a esse grande desafio e a missão que Ele nos concedeu. Amém. Oremos. Nosso eterno Pai Celestial, nós estamos em Tua presença nesta manhã para louvar o Teu nome, pela Tua majestade, por seres o Criador, sustentador do universo, com todos os mundos que existem e que nós não sabemos. Não temos a mínima ideia dessa majestade que é o universo, mas que tu tratas com cada um de nós como um indivíduo. E como diz Ellen White, Cristo teria vindo morrer por uma única pessoa, e essa pessoa podia ser eu, e quem sabe você. Nós somos imensamente gratos por isso. E também porque nesse mundo de tanta confusão, de tantas teorias, onde há pessoas que têm estudado profundamente o erro, que tu possas despertar em nosso coração o grande desejo de conhecermos a tua palavra de tal maneira que possamos ter a unção do teu Santo Espírito e também que nossas palavras possam ajudar outros
a se fundamentarem em Ti, em Tua palavra. Mas gostaríamos, de uma forma toda especial, pedir pela unção do Teu Santo Espírito, que Tu possas ungir a cada pessoa e que esse Espírito Santo possa transformar a nossa vida, a imagem e semelhança de Cristo Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Que nossos pecados possam perder a sua força, nossas tendências herdadas e cultivadas para o mal possam ser superadas também por Tua graça. E que possamos sair vitoriosos e continuarmos vivendo a vida cristã, e que Tu possa nos blindar com o Teu Santo Espírito e a proteção dos Teus santos anjos nesse conflito final entre a verdade e o erro. Ajuda-nos que esse trimestre possa ser uma grande bênção em nossa vida, um trimestre de um apego profundo à Tua palavra, e eu gostaria de orar por cada pessoa que está conosco. Tu sabes as necessidades, e que possam cada um ter saúde física, também saúde emocional, mental, saúde moral, num período em que muita infidelidade física e até mesmo mental existe no mundo, mas que nossa mente possa ser transformada à semelhança da mente de Cristo, que nossos pensamentos estejam centralizados nele e que não apenas tenhamos uma aparência exterior de fidelidade a Ti, mas também um interior. Tu conheces, Tu sabes que somos pecadores e continuaremos com a nossa natureza pecaminosa até o glorioso dia de Tua vinda. Mas que o pecado possa perder sua força sobre nós. E gostaríamos de orar também para que nós não sejamos apenas passivos, consumidores de Tua palavra e das bênçãos que Tu tens nos concedido, mas que possamos também, com determinação e entusiasmo, sermos agentes Teus nesse mundo. Satanás tem tantos agentes seus que têm propagado o erro, mas que Tu possas nos usar com humildade, com sinceridade, com a capacitação do Teu Espírito, para que nossa voz, nossa influência possa ser usada para o bem e para trazer mais pessoas ao Teu reino. Abençoa esse ministério tão importante da Sala 57, que ele possa prosperar, crescer, atingir muitas pessoas, e que isso não seja mera formalidade, mas realmente um ministério de acordo com Tua vontade. Dá-nos um dia e uma semana cheia de bênçãos sob a Tua proteção e os Teus cuidados, e acima de tudo, nosso desejo e nosso anelo seria ver Jesus voltando em nossa geração. E que quando Jesus voltar, possamos então viver a eternidade contigo. Prepara-nos para esse glorioso dia em nome de Jesus. Amém.